Boa noite, boa noite. Boa noite. Olá, Beatriz, tudo bem? Clesir, tudo bem com vocês? Olá, Beatriz acenando, Clesir, ó, dando um oizinho aí. Já já a gente começa o lidar com gente difícil, né? Não é fácil não, o que tem mais hoje em dia é gente difícil. O que a gente mais tem na nossa vida é gente difícil, né? Raquel, seja bem-vinda, Raquel. Boa noite, Beatriz, boa noite. Beatriz, eu conheço você? A Raquel eu conheço. Oi, Ana, tudo bem? Dilma, tudo bem? Ronaldo, seja bem-vindo. Juliano, Gil, tudo bem, Gil? Vamos dar uma aquecidinha aí enquanto o pessoal entra. Oi, Marcela! Quanto tempo, Marcela? É a Valéria. Te adicionei aqui da Bahia só para assistir você. Eita, que beleza! Tô chegando lá na Bahia. Maronilce, minha querida. Da primeira Batista da Filadélfia. Ai, povo querido lá, viu, da Filadélfia. Adriano Silva, meu marido também tá aí, gente, ó. Marido também tá aí, marido conta, né? Ô, Maronilce, tô com saudade de você, hein, Maronilce? Gislaine Aparecida, Gislaine apareceu. Oi, Sabrina, tudo bem? Bom, gente, o pessoal tá chegando, já já a gente começa a falar um pouquinho sobre dicas, 3 dicas, hein? Eu prometi 3 dicas, mas eu vou dar um bônus. Oi, amore, veio curtir, né, aqui? Eu vou dar um bônus, eu dou 3 dicas, mas eu dou um bônus. A semana passada também eu dei, acho que foram 2 dicas, mas eu dei um bônus pro pessoal. Oi, Lucimara! Beijo, gente! Não tá me ouvindo? Tem mais alguém que não tá me ouvindo? Vamos lá. Vocês não estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Peraí. Adriano, me socorre, Adriano. Miriam! Vocês estão me ouvindo? Peraí. Estão dizendo que não estão me ouvindo aí. Oi, amada! Estão ouvindo? Gil, acho que é com você aí. Olá, oi, Ké, ó, tá todo mundo ouvindo, Gil. Sai e entra de novo. Ah, então tá bom. Se vocês estão me ouvindo, tá bom. Olha, a Miriam tá ouvindo bem grandão, pelo jeito. Dilma tá ouvindo perfeitamente. A Dilma que tá me ouvindo da Bahia. Gente, cheguei lá na Bahia. Fui pra Bahia e nem sabia. Bom, gente, uns minutinhos aí, né? E de conversa, de brincadeira. Mas vamos ao que interessa, porque a minha promessa é meia hora só, para que vocês tenham tempo aí de comer a pizza da sexta-feira. Oi, Nice, tudo bem? Então, para que vocês tenham o tempo... Ah, Renata, olha lá, gente, eu começo a falar, o povo entra e eu vou falando oi, né? Então, para que vocês tenham o tempo de comer a pizza, né? Então, Gabi, Gabi, preciso falar com você, Gabi. Para que a gente possa, né, ter um tempo com a família, porque afinal de contas é sexta-feira à noite, não é fácil, eu sei para vocês, por isso que a live é curtinha. E eu escolhi esse tema, 3 dicas para lidar com gente difícil, por um motivo óbvio. Estreitou o isolamento, gente. Nós vamos ter que ficar mais um pouquinho amacetado aí dentro de casa. E aí parece que até a pessoa que não é difícil, ela se torna difícil.
Parece que até a pessoa que ela é tranquila, ela começa a ter algumas dificuldades. E o convívio, ele começa a ficar mais estreito. A gente tem essas pessoas, mas a gente tem os difíceis no trabalho, a gente tem os difíceis na grande família, a gente tem os difíceis. E esses difíceis, muitas vezes, eles nos desestruturam. Mas eu primeiro queria conversar com vocês uma coisa, que a gente precisa entender um ponto de vista, né? Qual é o difícil? Será que é o outro ou será que é a gente? Então essa é a primeira resposta para a gente, né, pegar as dicas aí do difícil, porque tem muita gente que às vezes tem o olhar de que o outro é difícil. E às vezes a pessoa é que tem dificuldade de lidar com o outro, né? Mas isso aí é só pra gente refletir, não é esse o objetivo, não é de fazer terapia. O Gil tá falando, normalmente as pessoas difíceis são negativas, é verdade, Gil. Elas são negativas mesmo. Mas o que a gente... Primeira dica que a gente precisa guardar. A pessoa é daquele jeito, não é sobre nós, é sobre ela. É sobre ela. Então, às vezes a gente olha, a gente fala assim, o que eu fiz? Ou é sempre comigo? Parece que eu sou escolhida. Faz o quê? Gente, a gente primeiro precisa entender que quando a pessoa é difícil, é sobre ela, não é sobre nós. É sobre ela. E aí o que acontece? A gente quer ou se moldar ao que a outra pessoa é, ou querer mudá-la. E a dificuldade, ela aumenta. Então, primeira dica, quando a gente fala em pessoas difíceis, é entender que ela é daquele jeito e que isso não é sobre nós, é sobre ela. Que ela que tem algumas características, elas que têm alguns pensamentos, elas que têm um jeito de funcionar que não somos nós. Porque senão a gente começa a pegar a culpa, né? A culpa é minha. A culpa é minha. E fica mais do que pegar a culpa é minha, a gente fica se sentindo assim, oprimido. Ai, fulano vai chegar. Ai, quando chegar. Ai, não quero nem ir em tal lugar. Ai, eu não aguento. Ó, meu chefe tá chegando. Então, a gente fica se sentindo oprimido. Então, a primeira coisa é entender que não é sobre você. Não é sobre você, é sobre o outro. É sobre o outro, é a vida do outro, é a construção do outro, é o repertório do outro, são os sentimentos do outro e não sobre você. Então, é a dificuldade dele, porque quando a gente fala assim, como lidar com pessoas difíceis, a gente está pegando para nós é que temos que lidar com a dificuldade. A dificuldade é da outra pessoa, já começa daí, a dificuldade é da outra pessoa de se ajustar. Segunda coisa importantíssima. Laura, seja bem-vinda. Importantíssima. Qual é a coisa mais importante? Saiba impor limite. Saiba impor limite, gente. Pessoas difíceis, muitas vezes elas são invasivas, elas são manipuladoras, elas são mandonas e elas nos atravessam de uma maneira brutal. Então a gente precisa aprender a pôr limite. E muita gente tem dificuldade de dizer não, e muita gente tem dificuldade de se posicionar, de dizer assim, não concordo, não vou fazer, não é desta forma. E se posicionar, olha lá o Juliano, e se posicionar não quer dizer, gente, confrontar, não quer dizer brigar. Às vezes a gente pode se posicionar de uma maneira muito pacífica, mas o que não pode, o que a gente não pode de jeito, de maneira alguma, é deixar de pôr limite, porque senão quem é consumido é a pessoa. Eu sou consumida, você é consumido, qualquer pessoa que se submete a uma pessoa difícil, sem pôr limite, ela é engolida. E muitas vezes, a princípio, a gente não percebe que nós estamos sendo engolidos. Nós não percebemos, mas nós estamos sendo engolidos e quando a gente percebe, nesse momento, a partir daquele momento, a gente tem que romper com isso, a gente tem que se posicionar. Né? É importantíssimo que a gente se posicione, que a gente ocupe o nosso lugar, mesmo que seja com uma fala mansa, dizendo eu não posso agora, eu tenho um compromisso, ou simplesmente receber e não responder.
Normalmente, quando a gente bate em frente, vai... eu na vida por limite. Eu bato, eu entro num confronto. E quando você entra num confronto com uma pessoa difícil, a gente precisa entender que ela tem mais experiência de confrontar. Então, quando você vai brigar com quem é especialista em briga, você perde se você não for uma pessoa especialista. Então você perde. Então, para que você vai confrontar? O mínimo que você tem que ter a capacidade de lidar melhor com as emoções. Porque se você já identificou que aquela pessoa ela é difícil, por que você vai lutar com ela da mesma maneira? Por que você vai se expor a isso, né? Então, é desnecessário. Então, ponha limites, mas sem declarar guerra. Porque quando você declara guerra, aí o negócio entorta, aí a coisa fica bem bonita. Outra coisa importante. Às vezes a gente pega essa pessoa difícil, esse relacionamento, sabe o que acontece? A gente só fica olhando para a dificuldade. Porque o chefe fala, o jeito que ele fala, o jeito que meu marido fala. Ai, o meu filho, nossa, ele me dá muito problema, muita dificuldade, é muito isso, é muito aquilo outro. E aí, olha, falou isso, você acredita que me tratou dessa maneira? Olha, eu não merecia ouvir isso, onde já se viu? Então a gente fica muito em torno da dificuldade daquilo que a pessoa gera. Quando, na verdade, a gente precisa mudar o foco. A gente tem que buscar soluções. O que eu posso fazer por mim para que isso não continue me afetando? E o que eu posso fazer pela outra pessoa para que ela consiga ter um relacionamento mais saudável? Ô, Gil, fala isso não, ó. Você não fala isso não que a Paty vai ficar brava, ó. E tá reclamando ali da sogra e ainda tá dando risada. Então, gente, a gente ao invés de focar no problema, de focar naquela dor, nossa, eu sei que não é fácil a gente ser oprimido, não é fácil conviver com pessoas difíceis, às vezes são idosos, às vezes são crianças temperamentais, são adolescentes, é um adulto, é o marido, é o chefe. Então, essa pessoa difícil, ela não tem idade, ela não tem escolaridade, ela não tem local, ela pode estar em qualquer lugar. Não é fácil, mas a gente precisa tirar o foco da nossa dor, daquela situação que nos desestabiliza, para olhar para o que eu posso fazer. O que eu posso fazer para me proteger? O que eu posso fazer para não me sentir tão mal? E o que eu posso fazer pelo outro? Porque você concorda que se você ajuda o outro, na melhoria das emoções, da administração dele em relação às emoções, você está melhorando, colaborando com a qualidade de vida de um monte de gente. Mas lembrando que, olha lá a primeira dica, isso é sobre a pessoa, não é sobre você. Você não pode querer mudar, você pode oferecer oportunidades nesse sentido, mas não absorva você a obrigação de mudar outra pessoa ou achar que ela é daquele jeito, ou ela faz daquele jeito, ou ela fala daquele jeito por sua culpa. Porque quando a pessoa ela é difícil, ela é manipuladora, muitas vezes ela diz assim, tá vendo o que você me obriga a fazer? A que ponto eu cheguei? Aí a pessoa fala assim, não aguento mais essa conversa. De novo essa história. Eu sou sempre culpada de tudo. Aí começa aquele atrito, aquela discussão, aquela coisa. Então, ó, não é sobre você, é sobre o outro. Procure soluções, imponha limites. Vamos lá com 2 bônus importantes. Evite excesso de exposição. Até você descobrir como você pode, pode conviver com essa pessoa, pode ajudar essa pessoa, pode ser menos afetado por ela, evita o excesso de exposição. Evite o excesso de exposição. Enquanto você não conseguir se compreender ali, se situar, enquanto você evite excesso de exposição, conviva com a pessoa aquilo que for necessário. Ai, mas é o meu pai, é a minha mãe. Por que você vai ficar ali o tempo inteiro se você sabe que vai dar choque? Fica, sai um pouco. Quando a conversa começa a esquentar um pouco, corta a tesoura. Porque você precisa sempre se recordar que é o outro, é a dificuldade do outro e não é a sua. E quem precisa se proteger é você. A isso a gente chama de blindar, né? Pensa num carro blindado.
Um carro blindado é aquele carro que ele está à prova de balas. Então nós precisamos nos blindar, nós precisamos ser um carro blindado, nós precisamos ser o carro que não vai ser baleado. Né? Então a pessoa está com dificuldade, ela está irritada, ou ela está... eu tô falando agora das irritadas, eu tô falando das pessoas manipuladoras, mas também tem as manhosas, as tristes, aquelas que sugam a gente, que chega uma hora que você não sabe mais o que fazer para ela, você já deu tudo que você podia ofertar, do seu afeto, do seu carinho, você já deu tudo que você podia ofertar. E aí você fala, nossa, como é difícil agradar essa pessoa. Nada que eu faço bom, é isso mesmo, Miriam, manter distância segura, é isso mesmo. É isso mesmo. A Miriam falando manter a distância segura me lembrou de uma regra do trânsito, né? Que no trânsito diz assim, que a gente tem que manter uma distância segura, que seu carro, seu veículo, quando você está conduzindo, você tem que ter capacidade de enxergar o veículo da frente, e, se possível, mais um à frente dele, né? Porque se acontecer alguma coisa, você tem todo o espaço-tempo para você tomar a ação e não se envolver no acidente. Então, se a gente parar para pensar, usar essa analogia que a Miriam colocou aí, de manter a distância segura, como que é? Tem que trabalhar sua mente para blindar essas pessoas tóxicas. É isso mesmo, Gil. Então, quando a gente mantém essa distância segura, a gente tem que parar para pensar assim, olha, é o meu carro que tem que ficar longe desse carro, e se possível eu ver o carro depois. Ou seja, eu tenho que olhar além dessa pessoa que está me prejudicando. Voltando a falar para vocês também sobre as pessoas que minam as nossas emoções, no sentido de sugar, porque elas nunca estão satisfeitas, sempre precisam de mais, você faz e não é suficiente, então você fica com uma dívida, e ela é uma dívida eterna com essa pessoa. Então essas pessoas também precisam de limites, elas também precisam saber que você tem vida, elas precisam saber que você precisa respirar, que você tem coisas a fazer, que não dá para fazer sempre na hora. Ai, mas olha, minha avó é difícil, a minha esposa é difícil, e às vezes esse difícil é o difícil do controlar pela emoção. Então, não é só o difícil de agressivo, o difícil de cansativo, mas também é o difícil de sugador. Então vamos pensar, tem o difícil do agressivo, que é a pessoa que oprime, o difícil do cansativo, como é difícil suportar essa pessoa, e o difícil de não sei mais o que fazer com ela. Não sei o que eu vou fazer com essa pessoa. Já fiz o que eu tinha. Acabou. Às vezes compra as coisas. Às vezes, eu tô depressivo. Gente, não confunda esse depressivo com a depressão. Mas assim, eu tô muito chateado, tô desanimado hoje. Aí a pessoa vai lá e senta, larga tudo que ela tá fazendo, senta, assiste Netflix, assiste um filme, assiste a novela, assiste tudo. Mas eu tô aqui, tô vazio, quer que eu faça uma pipoca? Aí vai lá, faz a pipoca, não sei o quê. Aí no dia seguinte a pessoa fala assim, parece que essa noite, mesmo ontem, não foi suficiente. Você pode ir comigo? Gente, a pessoa, quem tá doando, não aguenta mais. Essa pessoa também é uma pessoa difícil de se lidar. Essa pessoa é uma pessoa difícil de se lidar. Por isso que lá quando eu comecei, eu falei pra vocês assim, o que será? Será que a outra pessoa é difícil ou a gente também é difícil? Porque a gente tem vários tipos de pessoa difícil, viu? Que eu coloquei 3, tem vários, eu coloquei 3 exemplos aqui pra vocês. Será que em algum momento a gente também não é essa pessoa aí, essa pessoinha que quer porque quer a atenção? Será que a gente também não é essa pessoinha? Né? Então, e pra arrematar aí, e dar tempo aí de vocês, se vocês quiserem fazer pergunta aí, ou deixar depois algum tema, fuja de provocação. Fuja de provocação. Como é difícil. A gente tem um espírito por natureza competitivo e dá a impressão que você apaziguar uma situação, acalmar uma situação ou fugir de uma contenda, de uma briga, de que aquilo se desdobre num desentendimento, é como se você perdesse. Deixar o outro falando sozinho ou ter ficado com
palavra final, é como se você estivesse perdendo. E normalmente eu costumo dizer assim, perde aquele que dá prosseguimento na briga, aquele que dá prosseguimento no problema. A pessoa que resolve ceder estrategicamente, ela não tá perdendo nada, gente. O que ela tá perdendo? Ela tá no controle da situação. É simples assim. Quando você foge a uma provocação, isso significa que você está raciocinando sobre aquela situação. Você olhou, enxergou que aquilo é uma provocação e não vai deixar sua criança interior e brincar de cabo de guerra. Agora, quando a gente se deixa levar pela impulsividade, não é perder, é ganhar. É isso mesmo. Não é perder, é ganhar. Mas a gente ganha quando a gente cede. A gente ganha quando a gente assume o controle e a gente usa a razão. Então, senão a gente fica sempre nesse ciclo. A pessoa é difícil, aí ela percebe que... pensa uma pessoa que é difícil, aí ela percebe que você já entendeu, que não é sobre você, que é sobre ela, que ela que tem as dificuldades dela. Pensa nessa pessoa que vocês já aprenderam isso, aí vocês vão lá colocando o limite nessa pessoa. Aí pensa nessa pessoa que vocês estão evitando a superexposição, né, junto a ela. Pensa essa pessoa percebendo toda essa mudança em vocês. Toda essa mudança em vocês. E aí, essa pessoa percebe que você está começando encontrar estratégias para que ela não te controle mais, seja pela força, seja pela sedução emocional, ceder estrategicamente, isso mesmo, Miriam. Aí ela percebe, ela tenta te provocar. Mas ela vai provocar de vários jeitos, cada difícil do seu jeito. Cada difícil vai provocar do seu jeito. Então, se você, neste momento, ceder à provocação, você põe todo esse trabalho, todo esse esforço, toda essa tentativa de equilíbrio, você põe ladeira abaixo. Vai e vai. Vai e vai e vai. Então, gente, o que a gente precisa zelar, primeiro de tudo, antes primeira coisa, verificar se a gente não é a pessoa difícil. Porque se a gente é a pessoa difícil, a gente está transformando a vida das pessoas em dificuldade. A gente está atribuindo dificuldade para as pessoas. Às vezes vocês estão aqui porque vocês têm uma pessoa que vocês lidam e acham que é difícil. Na verdade, quem gera o convívio difícil são vocês. Né? Então, cabe a mim, como psicóloga, dizer isso para vocês, porque todos nós temos as nossas dificuldades, mas a nossa dificuldade ela não pode ser tão grande ao ponto de empatar a vida dos outros, de influenciar, de acabar com a vida dos outros. A gente não pode ser nesse ponto. Então, a gente primeiro tem que fazer essa distinção. Será que o outro é difícil ou será que eu sou difícil? Ou será que é um pouquinho de cada? Aí, resolvido isso, você vai entender o que é do outro e o que é seu. Bom, isso é dele, é ele que é implicante, é ele que nunca está satisfeito, é ele que se incomoda com o pedaço de carne, é ele que se incomoda com a cor, é ele que se incomoda com o barulho, é o outro. É o outro que acha que eu não dou amor suficiente, mas eu sei o que eu dou, eu sei o quanto eu faço por essa pessoa, então isso é sobre o outro. É se colocar no lugar do outro e entender que esse é o universo dele. Então essa é a dificuldade dele. A outra coisa pra gente repassar a colocação dos limites, deixar bem claro que você é uma pessoa, você precisa ter espaço. Minha esposa está perguntando se ele é difícil, eu não vou responder agora não, hein? Lá, vou deixar no ar essa pergunta aí. Se tiver mais alguém que convive com ele aí, pode responder se ele é difícil ou não. Então, gente, a questão do colocar o limite, que é importante, é imprescindível, porque vocês precisam existir como pessoa. Vocês precisam, mesmo que a relação seja difícil, seja com qual figura for, parental ou social, não importa. Você existe como ser humano, como pessoa social, como pessoa emocional, como pessoa racional. Você existe. Então você precisa saber quais são os seus limites e impor seus limites sem necessariamente entrar em guerra.
focar no encontro de soluções, evitar provocações e não se expor o suficiente. Vocês precisam aprender a ser aquele carro que é blindado. E uma coisa que é interessante é que um carro ele é blindado, né? Então, o projeto de um carro, a princípio, quando ele sai da montadora, ele sai lá um carro normal. Aí paga-se para blindar. Então, blindar é um processo que é colocado lá no carro. Então, o carro ele é transformado num veículo blindado. Então, o que vocês precisam é se transformar em pessoas blindadas. A partir do momento que você está blindado, você se afeta menos com o que vem de fora. Seja uma dor, seja uma provocação, seja o que for. Tudo é mais fácil para nós lidarmos quando nós estamos blindados. Ó, estão falando que a Adriana é difícil. Dependendo do treino que ele propõe, pensa em uma pessoa difícil. Ah, minha amiga Gislaine lá colocando os coraçõezinhos. Gente, tem 5 minutos aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tecer algum comentário. A minha proposta é sempre de cumprir com o horário para liberar vocês, trazer sempre informações bem curtinhas, repetir essas informações para ficar bem gravadas aí para vocês, para que possa ser útil para vocês. No Instagram, vocês já sabem que vocês me acham como valeriaqueiroz.psico. No Facebook eu estou como Valéria Queiroz. É fácil de me achar. De vez em quando eu posto no Facebook e no Instagram eu tô colocando agora uns vídeos do projeto Oficina de Si, que aí o meu amigo Juliano aí, né, Gil? Tá pegando no meu pé com relação a esse projeto aí, mas que ele tá me empurrando ladeira acima, né? Mas dá trabalho, ladeira acima. Então, quando vocês virem por aí, pode dar uma olhada, é sempre uma gotinha que ajuda vocês. A Miriam tá colocando que precisa se blindar, deixar de ser transformada. Obrigada, amada. Eu que agradeço, Miriam. Se blindem-se para ser mais correto, né? Blindem-se. Aproveitem o que vocês têm de melhor, não peguem lixo emocional de ninguém. Se puder ajudar, ok. Mas se não puder, não vai pro buraco junto. Não adianta a gente querer tirar uma pessoa da areia movediça entrando na areia movediça. Não adianta. Então, esse é o que nós precisamos, na verdade, é simplesmente cuidar-se. Beijo, pessoal. Até a semana que vem. Dri! Adriano! Oi. Tô sem camisa, hein? Não, mas eu apertei o X lá. Quando aperta o X, para tudo, não para? Tava lendo aí, vida, me dá um apoio moral. Eu tô vendo o pessoal comentando. Eu ainda tô aqui, ó. Eu ainda tô lá ainda ao vivo. Gente, ainda tô aqui, ó. Firme e forte, tá? Beijo.